Obrigado. CTN에서 미국 시간으로 지금 저녁 9시입니다. Na CTN agora, no horário dos Estados Unidos, são 9 horas da noite. 제일 좋은 시간을 배정해 줬다고 생각합니다. 일주일 가운데서. Na semana, né, eles nos permitiram o melhor momento para fazer transmissão. 고맙게 생각하고. E eu agradeço muito, né, pela CTN ter nos permitido esse horário. 시간이 미국 시민에 많은 영향을 줄 거라고 생각합니다. Creio que esse será um momento de muita influência para os Estados Unidos a partir de hoje. Eu sempre testemunho assim, mas em 1962, quando eu conheci Jesus, eu tinha um problema. 사실 저는 예수님 어떤 분인지 다 잘 몰랐어요. Eu não sabia exatamente quem era o Senhor Jesus. 그냥 죄에서 벗어난 그것만으로 감사했습니다. Eu só era grato pelo fato de ter me livrado dos pecados. 예수님 내 안에 나를 이끌고 계셨습니다. E desde então, Jesus Cristo dentro de mim estava me conduzindo. 대한민국 제일 비참하고 못난 사람이었어요. Naquela época eu era a pessoa mais miserável, a pessoa mais sem valor na Coreia. Mas quanto mais eu encontro com o Senhor, quanto mais me aproximo com Deus, 그 거룩함이 그 아름다운 능력이 내 안에 젖어드는 걸 느낄 수가 있어요. eu sinto que a santidade e a sua beleza, seu poder estão, sabe, imersos em meu coração e não somente comigo. 구원을 소홀히 생각합니다. Muitas pessoas acabam desprezando essa grande salvação que o Senhor nos deu. 구원을 받아 세상을 떠나셨을 때 Quando meu pai recebeu a salvação e faleceu, 정말 감사했습니다. eu fiquei realmente muito grato. 형님은 일본에 가셨다 그때 오시질 못했는데 Meu irmão estava no Japão, por isso ele não estava presente. 안타깝게도 비행기를 이제 표를 왕복 사갔는데 좌석이 없어서 E de uma forma muito lamentável, né? Ele tinha comprado a passagem aérea para vir, mas não teve lugar para ele poder subir no avião e teve que vir de barco. 부산항에 도착을 했습니다. E ele chegou lá no porto de Busan, era meia-noite. Meu pai ainda não havia falecido, 근데 배에서 안 내려줬어요. mas eles não deixaram meu irmão descer do barco. 세관원들이 나오면 그때 이제 내릴 수 있다고. Eles estavam alegando que deveriam esperar até as 9 da manhã do dia seguinte para que, quando os oficiais chegassem, pudessem ser liberados ali do barco. 11시쯤이었어요. Meu irmão chegou em casa por volta das 11 da manhã 8시쯤 세상을 떠나셨어요. e meu pai havia falecido por volta das 8 da manhã. 형님이 그렇게 슬퍼하셨어요. Meu irmão ficou muito triste. 형님이 아버지 돌아가신데 빈소를 차리셨는데 Meu irmão, ele preparou, né, os sepultamentos do meu pai 재산받고 하늘나라 가셨습니다. e eu falei para ele: "Ei, mano, 빈소 안 해도 될 것 같습니다. nosso pai recebeu a salvação, está no reino de Deus agora, não precisa ficar tão triste." E o meu irmão, ele falou assim para mim: 그래, 네 말이 맞다. "É isso aí, pai, que você está falando, o que você falou é certo. Eu sei que eu sou uma pessoa inútil, 근데 내가 너무 불효해서 mas por ser também um filho tão mau, 나도 해야 내 마음이 좀 편할 것 같아. ao menos eu tenho que fazer isso pelo meu pai para que eu possa me sentir um pouco melhor. Por favor, não me impeça." 세월 초하루 보름날 통곡을 하고 우셨어요. E meu irmão, por meses, né, ele chorava pelo meu pai. 저는 제가 받은 구원인데 가장 큰 구원이었던 게 Uma das maiores coisas que eu recebi após receber a remissão dos pecados foi poder, né, conduzir o meu pai para o reino de Deus. No sepultamento do meu pai, eu fiquei muito feliz. 아버지 돌아가시고 많은 문상객들이 와가지고 아주 있었어요. Quando meu pai faleceu, muitas pessoas, né, vieram vê-lo também, ficaram por muito tempo acompanhando ele. Quando deu meia-noite, né, as pessoas começaram a ir embora. 하나님을 만나라 종일 있다가 처음으로 이제 밖에 나갔습니다. E havia passado a tarde inteira, né, recepcionando aqueles convidados, vamos dizer assim, e quando deu meia-noite, né, que eu pude sair um pouco do local, e eu vi aquelas estrelas brilhando, 그러니까 뭐 아무데나 무릎을 꿇을 수 있었는데
E já que eu estava com roupa de funeral, né, eu podia me ajoelhar em qualquer lugar, mas me ajoelhei no chão. Eu orei dizendo, Senhor, muito obrigado. A graça de ter salvado meu pai, a graça de ter me dado a salvação. Eu fiquei muito grato. 생명보다 무엇보다 내게 감사하게 됐습니다. Era algo mais gratificante do que minha própria vida. 주님은 내 마음 안에서 예수님이 거하시기 시작했어요. E o Senhor começou a habitar dentro do meu coração. 대부분 사람들은 예수님은 적고 자기가 크니까 A maioria das pessoas, né, tem Jesus pequeno em seu coração e ele próprio é grande e acaba desprezando o coração de Jesus. 형편없었고 Mas a minha vida era muito miserável 예수님은 너무 크셔서 e Jesus era muito grande para mim. 어려워도 배고파도 주를 섬길 수가 있었어요. Por isso mesmo, em dificuldade, mesmo passando fome, eu pude servir a Deus. 더 하실 걸로 믿지만 Eu creio que daqui para frente o Senhor ainda irá fazer muitas coisas. 처음으로 CTN 첫 방송이 나갔습니다. Mas hoje começou a primeira transmissão na CTN 시간을 토요일 저녁 9시로 배정한 너무너무 고마웠어요. e eu fiquei muito, muito grato porque eles me deram o horário das 9 horas da noite do sábado. 대부분의 사람들이 집에 들어가서 텔레비전을 볼 시간인데 Sábado, às 9 da noite, é um horário onde a maioria das pessoas estão assistindo TV em casa. Eles falam que é o horário de ouro, né? E eles nos permitiram esse tempo. TVN 직원 아무도 모르고 Eu não conheço nenhum funcionário da TBN. 찾아본 적이 없어요. Eu nunca cumprimentei ao menos sequer um deles. 주님이 하신 거라고 생각해요. E eu creio que quem nos permitiu esse ótimo horário foi o Senhor. 참 많이 방송을 했습니다. Eu fiz transmissões em muitos lugares. Em Nova York, em Los Angeles. 그 엔라세 방송 Também tem a 그건 1년 이상이라. emissora Enlace, né? Que eu fiz transmissões por mais de um ano. 또 이제 TBN에서 하고 있고. Estamos fazendo agora na TBN. TV에서 이제 지금 그 이스라엘 방송을 저한테 요구했어요. E devido à TBN, né? Uma filial de Israel também solicitou para mim e eu quero fazer 엘샤다이 방송 제 방송에 나오고 있습니다. conteúdo para lá e também na El Shaddai, né, da Etiópia, estão transmitindo meu conteúdo. E é um canal também que tem muitos telespectadores. CTN을 통해서 미국의 많은 시민들을 구원해 줄 것에 너무 감사했습니다. E eu fiquei muito grato ao pensar que Deus, dessa vez, por meio da CTN, irá salvar muitos americanos. 제가 방송을 하면서 이렇게 긴장하긴 처음인 것 같습니다. Acho que foi a primeira vez que eu fiquei tão tenso, né, ao preparar um conteúdo para transmissão. 방송했다 지우고 했습니다. 20 gravações foram feitas e eu apaguei, refiz, porque eu não me satisfazia. 그래서 이제 마음에 안 들어 실력 끝이니까 Mas já que até ali era a minha habilidade, eu não tive jeito. Por mais que eu não gostasse, nós gravamos. 하나님께서 미국에 많은 일을 하실 것 같은 마음이 들어 너무 감사합니다. Mas eu sinto que Deus irá fazer, né, muitos dos seus trabalhos nos Estados Unidos, por isso eu fico muito grato. 방송은 우리가 저 방송국 돈을 좀 내야 하는데 No caso da CTN, né, nós pagamos um pouco para essa emissora 들이 이렇게 도와줘서 e muitas pessoas nos ajudaram por isso. 할 수 있게 된 것도 감사합니다. E mesmo em meio a dificuldades e necessidades, nós pudemos fazer esse trabalho. Por isso fico muito grato. 주의 말씀이 너무 놀라 내 인생을 바꾸어 줬는데 É mais do que qualquer coisa, as palavras que o Senhor colocou no meu coração mudaram a minha vida. E eu espero que também mude o coração dos cidadãos americanos. Hoje vamos ler o livro de Romanos, capítulo 8, 33절부터 읽겠습니다. a partir do versículo 33. 로마서 8장 33. Romanos 8, 33. 누가 능히 하나님 택하신 자들을 송사하리 어렵다 하시는 하나님이시니 Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. 누가 정죄하리 죽으실 분에 다시 살아나시는 그리스도 예수시니 Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 환난이나 공고나 핍박이나 기근이나 적시나 위험이나 칼이랴 Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당케 되면 토사라는 같이 계명을 받았나이다 함과 같으니라
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O primeiro presidente que eu encontrei na vida foi o Fernando Lugo, né, que é ex-presidente do Paraguai. Naquela época, o embaixador do Paraguai aqui na Coreia era muito próximo de mim. Um dia ele veio para mim e falou: Pastor Park, eu quero que você seja meu irmão mais velho. E ele ficou muito próximo de mim. Um dia ele me procurou. E ele falou: irmão, eu tenho uma preocupação. Eu perguntei: o que foi? Ele falou: o presidente do meu país, do Paraguai, estará aqui na Coreia por 3 dias. E por esses 3 dias eu tenho que guiá-lo, que ser responsável por ele. E é uma grande sorte para um embaixador ter a visita do seu presidente no país em que ele está. Mas nós não temos agora condições econômicas favoráveis para poder, conduzir o presidente de uma boa forma aqui na Coreia. E eu sei que o presidente gosta muito de música. Pastor, se o senhor enviar o Coral Graças, eu quero fazer, um concerto musical para o presidente. E ele pediu isso para mim. Eu falei para a diretora do Coral Graças, né, e pedi com que enviassem o coral. Só que estávamos numa conferência, né, no ginásio de Chamsi, e não podíamos enviar todo o coral, por isso foram somente alguns membros, mas ele também pediu a minha presença lá. Então, às 7 horas iria começar a apresentação do coral. E geralmente quando eu faço essas conferências, né, em ginásios, por volta das 8h22 eu subo no palco para começar a pregar. Então eu poderia participar ali do concerto musical até às 7h30. E poderia partir até às 7h30 para chegar até às 8 horas no ginásio, né? E eu falei que iria participar para o embaixador. O embaixador falou: muito bom, pastor. Então, 7h30, né, seria o concerto musical. Só que eu fui com antecedência, 6h30. E o embaixador, sabendo que eu estaria presente, ele me ligou. Ele falou: por favor, venha para o 9º andar. Eu fui para o 9º andar. Estava ali o presidente. Estavam ali seus secretários, 2 ministros e o embaixador, né? 5 pessoas. Pela primeira vez na vida havia encontrado um presidente e conversei com ele por volta de 30 minutos. E por não ter tido nenhuma experiência, pessoal, eu não tinha o que falar perante um presidente. Por isso o embaixador, né, ele dando risada, ele falou: pastor, fala um pouco, explica um pouco sobre a IOF. E aí eu expliquei algumas coisas e já não tinha o que falar de novo. Aí ele falou: fala da irmã Moni Redin. E aí chegou às 7 horas da noite, né, e eu dei um livro do Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo para ele. E dei a versão em espanhol, né? E ele levou. E no dia seguinte, o presidente do Paraguai ele partiu para o seu país. Só que assim que ele subiu no avião para ir para o Paraguai, né, ele pediu para o secretário trazer aquele livro que eu havia dado para ele.
porque ele havia esquecido, né? Por isso, no dia seguinte à partida do presidente, a esposa do presidente levou o livro para ele. E o presidente, leu todo aquele livro. E ele ligou para o embaixador lá na Coreia e ele falou que queria me encontrar. E eu recebi um convite oficial do presidente para o Paraguai. Eu escrevi uma carta ao presidente, agora eu não tenho tempo, mas no mês de fevereiro do ano que vem teremos o acampamento mundial no Paraguai e ali poderemos nos encontrar. Então, no mês de fevereiro do ano seguinte, eu encontrei com o presidente novamente. E assim que eu cheguei no aeroporto do Paraguai, eu estava como um convidado especial, né, do presidente. Os seguranças do presidente chegaram para me recepcionar. Eu estava assim na sala VIP. Eles prepararam toda a documentação necessária. Eles fizeram a escolta. E no hotel onde eu estava, né, por 24 horas, tinham seguranças me protegendo. Foi a primeira vez na vida que eu havia sido convidado por um presidente. Só que um dia antes de encontrar com o presidente, eu liguei para o secretário dele e perguntei quanto tempo eu vou ter de encontro com o presidente. E ele falou que era por 40 minutos. Depois de 40 minutos, o senhor terá que se levantar. Mas se o presidente pedir para o senhor continuar a falar, então nós não limitaremos o seu tempo. Então, naquela noite, né, eu passei a noite em branco e pensando em como eu poderia utilizar aqueles 40 minutos. E já que eu ia encontrar com um presidente, eu senti que seria bom levar o coral Graças, né? E foram 13 membros do coral. Só que eu falei para os membros do coral: se o presidente perguntar algo para vocês, a resposta é sim ou não, bem simples. Se vocês não me atenderem agora, eu nunca mais levo vocês para encontrar o presidente. Aí eu quero pregar o evangelho para o presidente. Se o coral canta 3 músicas, já perco 10 minutos. Só para cumprimentar um ao outro, já são 5 minutos. Então, de 40 minutos que temos, já perdemos 15. Só me restam 25 minutos. Então, esses 25 minutos, né, eu fiquei organizando como eu iria pregar por toda a noite, tirando todos os tempos que nós iríamos perder ali em cumprimentos. E chegou o horário da reunião, chegamos ali no Palácio El, e foi realmente o calculado, né? Nós nos cumprimentamos, passou 5 minutos. Eu já comecei a pregar. Eu falei, presidente, em Atos capítulo 3, versículo 22, Deus fala, né, que encontrei o filho de Jessé, Davi, homem segundo o meu coração, e que por ele Deus iria fazer toda a sua vontade. Presidente, se o seu coração se unir com o coração de Deus, que tipo de pessoa Deus busca hoje? Aquela pessoa que tem o mesmo coração de Deus. Se o Senhor tiver o mesmo coração de Deus, Deus irá protegê-lo e guiá-lo como o seu homem. E eu quero falar como o Senhor pode unir o coração com Deus. Conhecendo o coração de Deus, e se unir o coração com o coração de Deus, em tudo que o Senhor fizer, será bem-sucedido. As pessoas, pessoal, ficam muito assustados. Em Gwangju, cerca de 40 repórteres vieram para me entrevistar. E antes disso, alguns dias atrás, quer dizer, em Busan, né, haviam se reunido alguns
repórteres para me entrevistar. Muitas emissoras e muitos repórteres têm solicitado isso. 하나님과 마음을 같이 하는 것. E eu sempre falo sobre unir o coração com Deus. 사람들이 자기 중심으로 살아왔기 때문에 Só que a maioria das pessoas, por terem vivido uma vida voltadas para si, 자기의 영향과 자기 생각 안에 머물러 있는데 em muitos pensamentos estão presos dentro do seu próprio conceito. 마음이 하나님 마음과 함께 하나가 되면 Por isso eu falei, presidente, se o seu coração se unir com o coração de Deus, 하는 모든 일에 하나님 함께 하실 겁니다. em tudo que o Senhor fizer, Deus estará junto. 정말 그 파라과이 페르난도 루고 대통령이 유명해졌어요. E realmente o presidente Fernando Lugo do Paraguai ficou muito famoso. 의장이 됐고 Após ele ter saído do cargo presidencial, se tornou um deputado. 이게 어려웠는데 E ele pertencia a um partido muito pequeno, era muito difícil. 되고 이제 당이 커지고 Mas depois o seu partido também se renovou, ficou grande e ele pôde continuar a trabalhar. 하나님과 마음을 같이 하는 부분. É uma pessoa que uniu o coração com Deus. É algo muito simples. 내 생각이 어떠하든지 간에 Não importa o que eu ache, 내가 버리고 eu deixo meu pensamento 말씀을 받아들이는 e eu aceito a palavra de Deus. 거. 그러면 각하하고 하나님 한 마음이 됩니다. Então, eu disse, o presidente será um com Deus. 무슨 일을 하든지 하나님의 도우실 겁니다. E não importa o que o Senhor faça, Deus irá estar junto contigo. 대통령 굉장히 진지하게 이야기 들었어요. E o presidente do Paraguai ele me escutou muito atento. 어떻게 마음을 같이 하야 하느냐면 Como o Senhor pode unir o coração com Deus? 주님이 뭐라고 하시든지 간에 Não importa o que Jesus Cristo diga, 각하의 생각을 버리고 deixe o seu próprio pensamento 주님의 말씀을 받아들이는 e aceite as palavras de Jesus. 거예요. 이야기를 했습니다. Eu falei para ele, 38년 된 병자가 있었습니다. havia um enfermo há 38 anos. 일어나 자리를 들고 오라 그랬어요. Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda. 38년 된 병자가 가진 마음은 O coração do enfermo há 38 anos 나는 못 걸어가 하는 마음이 있어요. era, eu não consigo andar. 근데 38년 된 예수님이 크신 분이 되면은 Mas, no coração do enfermo há 38 anos, se Jesus Cristo fica grande, 나를 이기고 as palavras de Jesus vão me vencer. 큰 사람이 되면 Mas se eu me torno grande, 내 생각이 예수 생각 이기는 거. os meus pensamentos vencem as palavras de Jesus. É simples. 그래서 성경에서 제가 말씀을 펴서 Então, eu abro as palavras da Bíblia 예수님께서 우리 죄를 사하시고 우리를 의롭다고 하시는 부분을 제시했습니다. e falei sobre Jesus Cristo ter nos remido dos pecados. 예수님은 각하를 보고 죄가 있지만 Eu falei, presidente, nós podemos ver que temos pecados, mas 각하 깨끗하고 거룩하다고 이야기해요. a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que nós fomos limpos e nós fomos santificados. Então, presidente, nós devemos falar, ainda continuar a dizer que somos pecadores ou que o Senhor lavou nossos pecados e somos justos? Sabe, eu estava falando sobre isso aqui, eu vi que ele ficou muito emocionado, ficou muito comovido e muito... Ele começou a ficar vermelho, assim, quase chorando, né? E apertou minha mão. E muito comovido, ele falou, meu pecado foi lavado. Pela primeira vez, eu preguei o evangelho para o presidente. Desde então, sabe, para mim, ele é um grande amigo. Após terminar aquele encontro com o presidente, nós o nomeamos como conselheiro da IOF. Então, o ex-presidente Fernando Lugo do Paraguai e o ex-presidente de Benin também são conselheiros da IOF. Tiveram departamentos, do exterior que vieram verificar se isso era verdade. Mas realmente é verdade, eles vieram aqui, verificaram e foram embora. Deus começou a trabalhar no coração deles. Naquele ano, no ano seguinte, todo ano nós tínhamos o acampamento mundial no Paraguai, no mês de fevereiro. Então, por 4 anos, de 2 em 2 anos, nós encontramos ali o presidente Lugo.
Só que no ano seguinte havia visitado o Paraguai e o presidente havia desenvolvido câncer. 브라질 가서 치료를 했어요. E por não ter um tratamento bom no Paraguai, ele foi para o Brasil. 브라질 대통령이 대학 병원장에게 전화를 해가지고 파라과이 대통령 잘 치료하라고 부탁을 했어요. E o presidente do Brasil, né, ligou pessoalmente para o hospital pedindo para que tratassem do presidente do Paraguai. 대통령은 상원의원 한 사람 두 사람 똑같은 병으로 브라질 갔는데 Então, o presidente mais um senador ali do Paraguai foram nas mesmas condições para o Brasil. E o presidente realmente estava prestes a morrer, não conseguia nem falar direito. Lá no Palácio Presidencial do Paraguai, 자가 누구냐? só estavam pensando em quem seria o sucessor do presidente. Estavam brigando por causa disso. 대통령이 저한테 얘기를 Mas o presidente disse para mim, 샤스 단추를 풀더니 ele abriu assim a camisa, né? 상처를 보여줘. E ele mostrou uma ferida. 그 대학병원의 병원 관계자들이 3번 회의를 했는데 E os principais doutores ali que estavam no tratamento dele no Hospital do Brasil se reuniram por 3 vezes. E numa última reunião ali sobre o presidente, 대통령을 잡지를 못했습니다. eles não haviam ainda conseguido identificar, né, a doença do presidente. Eles não sabiam o que fazer. 여자 의사 한 사람 일어섰어요. Só que uma médica, uma doutora, ela se pôs de pé 뭐라고 말했냐면 e ela disse assim: 우리는 대통령 치료를 실패했다. nós falhamos, né, no tratamento do presidente. 대통령 올 때 걸어오셨는데 Quando ele chegou aqui, ele chegou andando, mas agora não consegue falar, 정신도 제대로 못 차리고. não consegue ficar consciente. 문제는 E o problema é que 우리가 지금 치료하고 있는 방법은 o método que estamos usando agora 맞는 게 아니고 não está trazendo melhoras para o presidente. Ele está piorando. 우리는 아직 이 방법을 쓰고 있다. Mas ainda estamos usando o mesmo método. 가지 못해 대통령 세상을 떠날 거다. Se nós não mudarmos isso, ele irá falecer. 우리가 너무 미련한 거 아니냐? Nós somos muito insensatos se fizermos isso. 여자 이야기, 의사 이야기를 듣고 E escutando as palavras daquela doutora, 의사들이 todos os outros médicos 새로운 생각으로 começaram a pensar novamente em seus corações. 지금 우리가 하고 있는 이 방법은 Realmente o nosso método agora 맞는 게 죽어가고 있는데 não está tratando, não está melhorando o presidente, ele está morrendo. 방법을 안 바꾸고 이 방법을 쓰고 있다. Mas ainda nós não trocamos esse método e estamos teimando nele. 죽을 거다. Daqui a alguns dias o presidente irá morrer. 근데 왜 우리는 방법을 바꾸지 않지? Então por que nós não mudamos esse método? 우리가 쓰는 방법이 틀렸다는 걸 이야기해 주고 있는데도 Então ela estava dizendo, afirmando ali que a metodologia usada estava errada. E novamente ela dizia: 이게 방법을 바꾸지. como nós podemos mudar? 오늘 우리는 다시 시작하자. Vamos começar de novo hoje, vamos recomeçar. 대통령이 오늘 다시 병원에 왔다고 생각하고 Vamos considerar que ele chegou no hospital hoje. 처음부터 시작하자. E vamos fazer tudo desde o início. 그냥 대통령을 진료실로 옮겼고 No mesmo instante levaram ele, né, o presidente, para uma sala de exames e começou a fazer os seus exames. E eles 했고 identificaram uma infecção no peito, fizeram a cirurgia e um dia após a cirurgia, 대통령이 말하기 시작했고 o presidente voltou a falar e sobreviveu. 다시 대통령궁으로 와서 대통령이 Voltou para o Palácio Presidencial e continuou no seu trabalho. 이렇게 말씀하시기를 E o presidente ele disse para mim: 내가 사망염지만 골짜를 다닐지라도 por mais que eu ande no vale das sombras da morte, 하지 않을 것은 não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. 상원의원은 똑같은 병으로 똑같은 비행기 타고 갔는데 Um senador foi nas mesmas condições, com a mesma doença, para o mesmo hospital com ele, mas ele dizia: eu voltei vivo. Mas aquele senador voltou como um cadáver. 내가 마음을 같이 한 것이 Aquilo de ter unir o coração com Deus era isso, ele dizia. 하나님이 매일매일 우리 위해서 어떤 일을 하시는지 Pessoal, Deus diariamente tem trabalhado por nós. 인도하시는지 Nós podemos ver como Ele tem nos conduzido. Quando nós sabemos isso exatamente, 삶을 살고 있습니다. só vivemos a nossa vida. 근데 이제 우리가 그 하나님을 믿고 죄 사함을 받아도 Por mais que nós creiamos em Deus, tenhamos recebido a remissão dos pecados, parece que a remissão dos pecados é muito fútil, muito pequeno. A igreja também é muito pequeno.
Então não tem força no seu coração. 특별한 것 때문에 마음을 꺾을 수 없거든요. Porque ninguém quebra o coração perante algo que considera pequeno. Quem sabe de quão impressionante é essa salvação, quão precioso é essa salvação, não tem nenhum problema se conter um pouco. Por mais que ele tenha um desejo de beber, ou seguir a carne, ou viver uma vida dissoluta. Sabe, quebrar os corações perante esses desejos não é problema nenhum. Os pastores, as coisas mais medonhas para um ministro é ser arrogante, pensar que é bom, pensar que está fazendo tudo certo. Não tem remédio para isso. Se ele é tão bom, o servo se torna pequeno, a igreja se torna pequena, Jesus se torna pequeno, tudo se torna pequeno, Deus se torna pequeno. E por mais que eu fale para não fazer, não tem como, sabe, evitar os desejos da carne levar o coração dele. Não consegue controlar a sua vida dissoluta. Eu sempre falo para os ministros, eles escutam, eles sabem, mas aqueles que se consideram importantes, é difícil fazer jejum por Jesus, é difícil, sabe, sacrificar, passar dificuldade, é difícil ofertar, é difícil trabalhar, é difícil evangelizar, tudo é difícil. Mas esse precioso evangelho que o Senhor nos deu, essa graça, essa salvação, aquela pessoa que sabe o quão precioso são essas coisas, não tem dificuldade, sabe, em quebrar os desejos da sua carne. Não é difícil para eles. Só que Satanás começa a exaltar o coração das pessoas. Nossa, você evangelizou, as pessoas receberam a salvação, Deus te ajudou, você é uma pessoa boa. E começa a se exaltar. E aquele que foi exaltado, não tem força para, ao menos, quebrar um pouco o seu coração, um pouco sequer. Pessoal, realmente eu sou uma pessoa muito miserável. Eu não era nada. Eu fiquei muito grato porque o Senhor lavou os meus pecados. Após a reunião com o presidente, ele falou para mim, nós voltamos no carro com o presidente por cerca de 10 minutos, né? E o secretário havia me ligado, dizendo, pastor, hoje à noite o presidente irá participar do acampamento mundial do Paraguai. O presidente, ele cancelou toda a agenda dele daquele dia e ele nos acompanhou no nosso evento. Depois de 10 minutos, o presidente me ligaram dizendo que o presidente havia ordenado 26 ministros a participarem do acampamento mundial da IOF. Naquela noite, eu, junto com o presidente, junto com os ministros do país, nós fizemos ali aquela conferência. E o presidente ficou muito feliz. Ele não foi embora. Ele conversou com o coral após o evento, sabe, cumprimentou eles, tirou fotos juntos, ele se divertiu, voltou com muita alegria. Para aquele presidente, a salvação foi muito grande. Até hoje, quando nós nos encontramos, dessa última vez, quando eu fui ao Paraguai, ele me conduziu para ter um encontro com o presidente atual, me permitiu carro para poder ter um traslado ali. Ele preparou todos os meios de comunicação com o Palácio Presidencial.
Ele me acompanhou, nós comemos juntos, nós conversamos. 여러분 우리는 Só nós. 뭐가 우리의 마음을 끕니까? O que pode quebrar o nosso coração? 중심되는 것이 마음을 끕니다. Aquilo que está realmente no centro do nosso coração 하나님의 은혜로 제 vai permitir quebrar o coração. Então, aqueles que receberam a salvação pelo precioso evangelho do Senhor, se 마음이 높아지면 a própria pessoa ficar arrogante, se exaltar, 굴복하기가 그렇게 어렵습니다. é muito difícil se prostrar perante Jesus. 드리는 게 그렇게 힘들고 Ofertar, sabe, dizimar para a igreja se torna muito difícil. 어렵고 Orar se torna algo muito difícil. 하나님 그렇게 어렵고 Trabalhar para a igreja se torna algo muito difícil. 그렇게 어렵고 Evangelizar se torna muito difícil. 그러나 나 같은 더러운 인간 멸망받아야 할 날 위해서 Só que uma pessoa suja como eu, que deveria ter a destruição, a morte, sabe, Jesus Cristo derramou o seu sangue para morrer por mim. 그 뒤에 우리를 모두 책임을 지고 계십니다. E não somente isso, desde então se responsabilizou por todos nós. 우리 작년에서 에스더 공부를 했는데 Ontem, na nossa reunião dos irmãos casados, nós 말씀을 전하- estudamos o livro de Esther e, 무슨 얘기를 했느냐면 pregando a palavra, eu disse para eles: 그 아하수에로 왕이 에스더에게 한 3번 한 말이 있습니다. o rei Assuero falou 3 vezes uma coisa para Esther. 아하수에로 왕이 왕궁에 혼자 어전에 앉아 있는데 O rei Assuero estava ali sentado no seu trono. 부르지 않는데 오면 누구든지 죽이는 거예요. E não importa quem seja, se alguém aparecer perante o trono do rei sem ser chamado por ele, morre. 10일이나 못 갔어요. E a Esther não havia sido chamada por ele por 30 dias. 문을 향해서 앉아 있었습니다. Então, mas o rei Assuero, naquele momento que a Esther entrou, estava voltado, olhando para a porta. 여러 가지를 생각하고 계셨던 거예요. Eu acho que ele estava pensando em muitas questões do seu país, da sua nação. 바로 보이죠. E já que ele estava assim de frente com a porta, assim que a porta se abriu, ele viu. 문이 열리네. Ele viu, nossa, tem alguém abrindo a porta. Quem é que está entrando? 오라고 안 했는데 Eu não chamei ninguém. 오면 죽는데 E se a pessoa entrar, vai morrer. 누구야? Quem é? 오면 죽는데 Se ele entrar, vai morrer. 문이 열렸습니다. Só que a porta se abriu. 그리고 옷자락이 보이기 시작하더니 E ele começou a enxergar um pouco da roupa da pessoa. E era a de Esther. O rei tomou um grande susto. E ele estendeu ali o seu 에스더가 varão ali e fez com que ela não morresse. 살았다는 거죠. 이 금을 만나 확인해 보는 것 같아요. Quando estendeu aquele cetro de ouro, né, era a prova de que ela viveria. E aí o rei Assuero diz: 저 왕비가 무슨 일이 있어서 생명이 죽는 걸 알면서 나를 만나러 왔어요. o que será que está passando? O que está acontecendo com a rainha para arriscar a sua vida para me encontrar? 아무 이야기 듣고 싶지 않았어요. Sabe, ele não estava interessado em escutar mais nada. Ele só queria saber o que ela estava passando. Rainha Esther, por que está aqui? O que aconteceu? 그걸 물었습니다. Ele perguntou isso. 그렇게 묻지 않고 왕비 에스더요. Não, só que não foi assim. O rei falou: Rainha Esther, quais são os seus desejos? O que você precisa? Nem que seja a metade do reino, eu te darei. 나는 절반이나 죽. Se você quiser, eu te dou a metade do nosso reino. 에스더가 조용히 이야기합니다. E Esther, em silêncio, ela diz: 제가 왕을 위해서 잔치를 베풀었는데 Presidente, 은혜를 베푸시려면 rei, eu fiz esse banquete para o Senhor. 당장 하만을 불러라. 같이 에스더의 잔치에 참석. E ele chamou para que Amã também participasse. E o rei ali não tinha nenhum interesse em beber ou qualquer outra coisa. Ele só estava preocupado, sabe, curioso em saber, nossa, o que aconteceu para a rainha ter que arriscar a sua vida. Ele estava curioso em saber realmente o motivo de ter feito a rainha ter arriscado sua própria vida para entrar ali. Naquele momento, ele pergunta novamente: Esther, Rainha Esther, qual a sua petição?
Quais são as suas questões? Nem que seja metade do reino eu te darei. E Esther diz: Senhor, rei, eu achei graça perante o Senhor, e se o Senhor se agradar, amanhã novamente terá esse banquete. Por favor, esteja presente amanhã também. E aí eu contarei o que está acontecendo. E terminou aquele banquete. Só que naquela noite o rei não conseguia dormir. Não tem como, né, pessoal? Porque ele não sabia o motivo da sua rainha ter arriscado a sua vida para entrar ali naquele palácio. E a rainha disse que iria falar amanhã, no dia seguinte. E por não poder dormir, pediram para que ele lesse ali o livro dos fatos, né? E ali estava escrito, né, de quando haviam tentado matar o rei, mas o Mordecai havia salvado a vida do rei. E ele tomou um susto ao escutar aquilo. Ah, é verdade. Pode parar de ler. Parou e perguntou: Nós demos algum prêmio? Eu dei algum prêmio, alguma recompensa para Mordecai? Não, senhor, não temos nada disso. Como assim? A pessoa que salvou a minha vida? Mas eu não recompensei de nenhuma forma. O que eu posso fazer para poder, pagar essa dívida dele ter salvado a minha vida? E nesse mesmo momento, Amã estava preparando, um grande lugar de 50 côvados para pendurar Mordecai. Aí o rei chamou a Amã. E Amã estava muito feliz, porque tinha participado ali do banquete junto. E o rei perguntou: Olha, Amã, tem uma pessoa que eu me alegro no meu coração. E o que eu posso fazer por ele? E Amã pensou consigo mesmo: colocar ele sentado no lugar. O rei me colocou no lugar mais alto, abaixo dele. A rainha me convidou para o banquete. Então, essa pessoa que o rei se alegra, quem será? Sou eu. E o que será que eu posso pedir para ele? Eu tenho filhos, eu tenho muitos bens. O que eu posso pedir? Eu queria uma vez, usar a capa do rei, usar ali andar, montar no cavalo do rei. Então ele sugeriu ao rei: olha, rei, para essa pessoa o senhor pode dar as vestes reais, fazer com que ele ande no cavalo real. E, fazer ele se apresentar da forma mais real possível para todas as pessoas. E uma coisa incrível na Bíblia aqui, o rei, ele sente. Amã, esse cara. Ele tem cobiça pelo meu trono. Ele quer usar as minhas roupas, as minhas vestes. Ele quer andar na minha carruagem, nos meus cavalos. Ele tem cobiça no meu trono. Só que o rei não expressou isso. E em silêncio ele disse: Ele ordenou para que vestisse Mordecai com as vestes reais e o colocasse no cavalo real, conforme Amã havia sugerido, e pediu com que Amã o acompanhasse. E ele tomou um grande susto. Pessoal, eu quero falar isso a vocês. Tem muitas pessoas que são contra mim. Por quê? Por quê?
que estão, sabe, embriagados em Satanás. E eu vi Deus impedindo o caminho dessas pessoas. Eu nunca me esforcei para ir contra eles. Até hoje me enviam e-mails dizendo: seu aspirador de pó, quanto você roubou, quanto você sugou do dinheiro. Sabe, eu tenho dó dessas pessoas. Eu já fui absolvido de tudo, até no julgamento, né? Só que eles falam: você pagou o juiz. Quem foi que você pagou? Só não faz sentido. 여러분 진짜 같이 기도하고 성경 읽고 교제하던 사람. Pessoas que oravam junto comigo, liam a Bíblia junto comigo, exaltaram os seus corações. Hoje não escutam mais a voz de Deus, mas sim a voz de Satanás. Aquilo que, sabe, agrada os seus ouvidos. Uma coisa que me lamenta muito. Eu falo: você não pode fazer isso. Se você continuar assim, não consegue ter uma vida espiritual, você vai se corromper. A única coisa que pode te segurar é a palavra de Deus, unicamente isso. Tem que escutar a palavra. Tem que crer na palavra. Só que, sabe, os bons não conseguem isso. É difícil se controlarem. O primeiro sintoma de uma pessoa arrogante é que não consegue se controlar mais. Não consegue ser obediente a Jesus. Recebemos essa imensa graça de receber a salvação. Mas quanto mais o nosso coração se exalta, a salvação fica pequena. Parece que não é nada. Eu me torno um grandioso ser. Meu coração fica importante e rejeitamos a palavra de Deus. O que diz aqui em Romanos capítulo 8 não são palavras ditas a pessoas arrogantes. São para aquelas pessoas que de uma forma humilde seguem as palavras de Deus. Passam por dificuldades, são insultados, passam por perseguições. Para essas pessoas, Deus, Ele falou as suas palavras em Romanos capítulo 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É quem os justifica. É Deus quem justifica. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Pessoal, não escutem simplesmente essas palavras. O povo de Deus que foi remido pelo sangue de Jesus, ninguém poderá acusá-los. Ninguém poderá condená-los. Mas aqueles que pertencem a Satanás, igual Paulo, quando perseguia os cristãos, dizendo que Jesus Cristo não havia ressuscitado e perseguia os cristãos, Satanás nos coloca muitos pensamentos no nosso coração. Se nós não pudermos, perante a palavra, distinguir esses pensamentos da palavra de Deus, somos arrastados pela palavra pelo pensamento de Satanás e somos contra a igreja. Nós seguimos por um método humano e não sabe, a própria pessoa já não sabe mais o que está fazendo. Tem muitos casos assim. Essas palavras não estão sendo ditas para essas pessoas, mas para aquelas pessoas que são insultadas, perseguidas por causa de Jesus. Deus está dizendo: quem tentará acusação aos eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Deus está falando que ninguém poderá nos acusar. 34절에 No versículo 34, 누가 정죄하려 죽으실 분 안에 다시 살아나시는 그리스도 예수시니 quem os condenará? 편에 계시 É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 저들이 많은 핍박이 쓰고 대적이 쓰고 그랬지만 Nós passamos por muitas perseguições, muitos inimigos. Mas a única o que nos 우리를 정죄할 자 없습니다. realmente não temos como deixar de crer nessas palavras, porque não tem ninguém que pode nos acusar. Ninguém pode nos condenar, porque Deus disse isso. Vamos ver o versículo 35. 누가 우리를 그리스도의 사랑에 끊으리요? Quem nos separará 고나 비판의 기근의 적신의 비함이나 칼이랴. do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 그리스도 안에 속한 사람들, Aqueles que pertencem a Cristo, 그리스도와 함께하는 사람들, aquelas pessoas que estão junto de Cristo, 환난 당하나 공고나 비판의 기근의 적신 위험이 당해 칼이 있어도 lógico que ele tem tribulação, tem angústia, tem perseguição, tem a espada, 모든 걸 이유 그리스도의 빛을 나타내는 것입니다. mas por meio de tudo isso, no final, ele manifesta a luz de Cristo. 우리의 교회에 다니면 사탄은 간교하게 Frequentando a igreja, Satanás, de uma forma muito forte, 느끼실 때가 있어요. faz com que as pessoas sintam que a salvação é um grande receio, e as pessoas não têm desejo de ler a Bíblia, não querem mais orar. 교회와 같이 하기 싫을 때가 있어요. Aquilo que a igreja faz não quer fazer junto. 으로 흘러가고 싶을 때가 있습니다. Tem momentos que queremos seguir a carne. 근데 여러분 정말 주를 사랑하는 자들 Só que, pessoal, aqueles que realmente amam o Senhor 할 수가 없습니다. não conseguem fazer isso. 그러나 여러분 육신 속에 자기가 높고 교회가 시들하거나 복음이 시들한 사람들은 Só que aquela pessoa que está na carne e se considera grande e que menospreza a igreja, 보다도 자기를 위하고 자기 편한 방법으로 흘러갑니다. mais do que viver para o Senhor, ele vive para si mesmo e segue essa vida. 향해서 전진했을 때 Quando nós 우리도 우리를 대적할 자가 seguimos para o Evangelho, a Bíblia fala, não há ninguém para nos condenar. 그 단계에 들어갔을 때 Quando chegamos nesse ponto, 예수님 우리의 참 하나님이 되시고 Jesus não se torna o nosso verdadeiro Deus, nosso Senhor. 우리 안에서 살아서 역사를 하시는 E esse Deus do poder, vivo nos nossos corações, passa a trabalhar na nossa vida. 여러분 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? Só quem nos separará do amor de Cristo? 아무도 없습니다. Não há ninguém. 정말 놀랍습니다. É incrível isso. 자, 37절 말씀을 봅시다. No versículo 37, vamos ler. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시니로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 여러분 저는 정말 자주 깜짝 놀랍니다. Eu realmente me assusto, me surpreendo com muita frequência. 부활절 때 매시간 200만 명씩 들어와서 저희 메시지를 듣고 갔습니다. Na última conferência de Páscoa, em todos os momentos, 2 milhões de pessoas estavam seguindo nossos cultos. CLF가 시작되면서 Começando o CLF na Europa, 제가 첫날 말씀을 전했습니다. no primeiro momento que eu preguei a palavra, 다음에 이제 다시 모였는데 다시 여러 의논들하고 뭐 그랬습니다. depois tivemos outras reuniões e eu preguei de novo. 불편했습니다. E a maioria dos pastores reclamaram. 우리는 말씀을 듣고 싶었다. Eles falaram, nós queremos escutar a palavra. 모일 때마다 Por isso, 이 말씀을 전해달라고 했습니다. pediram para que sempre fosse contínuo esses momentos de pregação do pastor Park, né? 제가 이야기를 했습니다. E no segundo momento ali de pregação eu falei, 유럽에 가 당신들을 만나고 싶다. eu quero ir para a Europa, encontrá-los pessoalmente. 한국에 초대하고 싶다. Eu também quero convidar vocês para que venham à Coreia. 끝나면 Quando terminar o corona, 젊은 당신들 한국에 부르고 싶다. eu quero trazer vocês aqui para a Coreia. 말씀을 나누고 싶다.
Eu quero compartilhar essa preciosa palavra com vocês. E eu escutei o testemunho de 2 pastores. Eu não pude escutar com detalhes, mas eles realmente testemunharam de uma forma muito comovente. E ainda este ano ainda queremos estabelecer mais 20 estações de TV da nossa missão. Não somente a pregação do pastor Park, mas a pregação do pastor Lim Min-chol, do pastor Kim Jae-hong, do pastor Lee Hong-mok, a pregação do pastor Park Yong-ju. Também dentre os missionários que tem na nossa missão, eu escuto a pregação deles e tem muitas palavras lindas e maravilhosas. Eu sei, tem pessoas que falam muito bem, mas falam coisas que não estão no coração. E eu quero ensinar, quero mostrar o nosso mundo para essas pessoas. O ancião Israel, ele está falando para nós divulgarmos mais o nosso culto de internet. Ele quer fazer com que as pessoas do mundo inteiro possam escutar a palavra. E falaram, por que só mandam a minha pregação? Alguns meses atrás eu já pedi para o pastor Lim Min-chol, pastor Lee Hong-mok, pastor Kim Jae-hong estudar inglês. Eles já são muito ocupados, mas estão se dedicando para isso. Eu falei, então vocês estudam inglês para pregar em inglês. No final deste ano vão sair para o exterior, vão pregar em inglês. Muitos pastores da nossa igreja tem muitos pastores muito preciosos. Tem doutores teológicos. É lógico que foi de uma forma, assim, não tradicional, mas foram nomeados como doutores. Por estarmos assim no mesmo meio é que a gente não consegue dar essa importância. Mas os missionários pastores da nossa missão são pessoas de conceito mundial. Muitos novos pastores estão surgindo agora. E para que eles possam pregar em todo o mundo, se fizerem transmissões. Por isso, na nossa emissora, podemos transmitir nosso culto para as irmãs, o culto dos irmãos casados. Também podemos transmitir o trabalho para os jovens, para os empresários, a evangelização que nós fazemos. Também podemos falar sobre... Eu fui para a igreja de Hongju, naquele lugar onde é plantado aqueles melões, e eu falei sobre o novo nascimento do melão. E o novo nascimento do melão se tornou um conceito mundial hoje. E agora o ancião Zon, que faz esse plantio, ele ficou muito famoso. Realmente na nossa igreja tem pastores muito preciosos, anciãos muito preciosos, evangelistas muito preciosos. Tem muitas pessoas assim. Antes era só o pastor Park, fazia tudo. Só ele aparecia. Só que, pessoal, chegará dias que eles estarão guiando esse mundo. Nós estamos trabalhando para isso. Agora, muitos telespectadores americanos disseram que mais de 5 milhões de pessoas escutam a CTN Broadcast. E não é somente ali, tem TVs a cabos e outras emissoras também que estarão transmitindo.
시간이 저녁 9시죠. Só que a transmissão principal acaba sendo pela CTN às 9 da noite no sábado. 여러분 저는 이 성경을 믿습니다. Pessoal, eu creio na Bíblia. 누가 우리를 대적하리요? Quem será contra nós? 아무도 대적하지 Ninguém. Não há ninguém para ser contra nós. 보였지만 Pode aparentemente ser contra nós. Eles não podem ser contra nós. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 말씀 우리가 넉넉히 이기느니라. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 신하노니 38절. No versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. 그리고 39절에 No versículo 39. 높음이나 깊음이 다른 아무 피조물이라도 Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 이제 우리가 교만해서 예수님을 시들하게 여기고 Nós, pela nossa arrogância, se menosprezarmos o Senhor Jesus, se nós ficarmos arrogantes, nós começamos a menosprezar o servo que está pregando o Evangelho. 우리가 교만하면 교회를 시들하게 여기고 Quando somos arrogantes, menosprezamos a igreja. 교회가 시들해지기 시작하면 E se no nosso coração a igreja começa a ficar pequena, 하고 싶은 마음이 일어나지 않습니다. já não tem mais aquele desejo de trabalhar pela igreja. 하고 싶은 마음이 Não tem aquele desejo de se sacrificar pelo Evangelho. 일어나고 싶은 마음이 일어나지 않습니다. Já não tem mais aquele desejo de se entregar para os trabalhos do Evangelho. 타락하는 위치로 들어갑니다. Então, entra numa posição de corrupção. 주님은 우리에게 놀라운 은혜를 O Senhor nos concedeu imensa graça. 저는 정말 아무것도 아닌 인간이에요. Pessoal, realmente eu não sou nada. 세상에 가장 쓸모없는 인간이에요. Sou a pessoa mais inútil desse mundo. 저 같은 인간을 불러주신 주님 앞에 너무 감사해요. Eu fico muito, muito grato, porque o Senhor me chamou para fazer a sua obra. Já passei fome, em muitos momentos já passei muita dificuldade, mas agradeço 내 손에 성경책이 들려져 있다는 것. pelo fato de ter a Bíblia na minha mão, 남에게 이야기할 수 있다는 pelo fato de poder abrir a palavra de Deus e falar para as pessoas. 일이든지 간에 E não importa o que eu faça, 하나님이 함께 하시는 것이 Deus está junto comigo. 너무 놀랍고 Isso é muito incrível, é muito surpreendente para mim. 자, 이제 우리가 앞으로 우리 노년 어떻게 행복하게 보내겠어요? Agora, pessoal, nós, como poderemos viver os próximos 5 anos felizes? 주님이 존귀하게 되고 Se o Senhor se tornar precioso para vocês, se as coisas de Deus se tornam preciosas para vocês, 존귀함이 여러분을 지켜줄 겁니다. sabe, a preciosidade de Deus irá proteger as suas vidas. 교만이 높아지면 Mas se vocês ficarem arrogantes e se exaltarem, 주님이 시들하고 교회가 시들하죠. o Senhor ficará pequeno em seus corações, a igreja se tornará algo pequeno. O servo de Deus tornará algo pequeno. 잡아줄 사람이 E a partir desse momento não terá mais nada que poderá segurar e sustentar suas vidas. Não existe. 타락의 길을 가는 걸 너무 분명하게 볼 수가 있어요. Eu pude ver com muita claridade, né, que essas pessoas começam a se corromper. 복음을 위해 살고 Quando vivemos para o Evangelho, 주님을 섬기고 quando servimos o Senhor, 주의 종이 되면 quando 우리를 대적할 사람 아무도 nos tornamos no servo de Deus, não há ninguém que possa nos acusar. 하나님 우리를 통해서 일하시고 기뻐하실 Por muito, muito tempo, Deus irá se alegrar de nós e trabalhar na nossa vida. Senhor Deus, realmente muito obrigado. 원래 우리가 5월 달에 했던 캠프 O acampamento que nós fazíamos no mês de maio, sabe, pelo menos daquele seminário, mais de 1 bilhão de pessoas escutaram a palavra. 11시간을 들었어요. E não foi um momento, né? Foram 11 pregações. Então nem podemos falar, limitar em 1 bilhão de pessoas. Nós temos que multiplicar isso por 11. 마음을 다 열게 돼. Todos abriram seus corações. 많은 방송국이 E em muitas emissoras, 그래서 저희들 방송 이 방송을 우리 방송하겠다고 한 쫓아는 방 20개
Tem cerca de 20 emissoras que ainda estão transmitindo nossos conteúdos. E tem emissoras que falaram, pastor, tudo que, dentre o valor que nós recebemos pelas suas pregações, nós queremos, pagar 20% pelo valor que nós recebemos. Só para mim é um sonho. Quando eu vivia no pecado, nas trevas. Eu não era nada. Mas um dia encontrei com Jesus. E junto com Jesus, vivi 58 anos. Hoje eu já estou velho. Mas não é porque eu estou velho, que meus cabelos estão brancos, que o coração de Jesus mudou. Não é porque eu sou velho hoje que Jesus Cristo é desprezível para mim. Não, o Senhor Jesus Cristo me ama até hoje. Até hoje Ele tem aberto portas, caminhos à minha frente. Dentro desse ano, Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu queria falar isso para vocês. Amados irmãos e irmãs, pessoal, vamos no mesmo caminho que eu estou indo. Nesse trabalho que Deus habita junto. Vamos viver juntos para o Evangelho. Vamos viver para o Senhor. Vocês poderão ver Deus ajudar em milhares de coisas. A filha do pastor Ron de Lesoto está com câncer na perna. E o ancião Isong-ho, ele me explicou muito bem sobre a doença que ela desenvolveu. E ele falou, pastor, ela tem que vir para a Coreia. Só que parece que o missionário Ron decidiu não enviar sua filha. Falou que não tem avião para a Coreia, mas eu pesquisei e tem avião para a Coreia. A filha dele, porque está muito debilitada, não consegue dormir, não consegue comer. Eu orei para Deus. Por 2 dias ela melhorou muito. Por último, eu disse para ele, por favor, alimente ela e também permita ela descansar bem para que o corpo dela fique bom, para em uma semana poder se recuperar um pouco e ela vir aqui para a Coreia. Todos os médicos aqui da nossa missão, aqui da nossa igreja, estão sabendo dessa notícia e querem dar todo o seu coração para cuidar dessa menina. O pastor Isong-ho, o ancião Isong-ho, ele me explicou, sabe, muito detalhadamente sobre a doença dela. E eu fiquei muito grato perante Deus. São pessoas que não se conhecem, para falar a verdade, podem simplesmente fingir que não conhecem, mas por amar o Evangelho, amar o Senhor, dão o seu coração para os missionários, sabe? Tem irmãos assim. Eu creio que Deus irá abençoar a vida desses irmãos também. Pessoal, leiam a Bíblia. Aqui fala, quem tentará acusação para os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem? É Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou, que está à direita e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que diz no versículo 36? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37.
Sim, tem essas coisas, pessoal, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por mais que tenha perseguição, por mais que tenha dificuldade, o homem de Deus continuamente está recebendo a ajuda de Deus. Por isso a Bíblia fala que em todas essas coisas, por meio daquele que nos amou, somos mais que vencedores.